Vamos por essa gravação, por essa transmissão online. Depois vai ficar em algumas plataformas disponíveis para as pessoas poderem acompanhar e que possamos ser um farol, ó Pai amado, que transmita luz, clareza, transparência nesse momento de dificuldade que a nossa nação passa. Nós oramos, ó Pai amado, em nome de Jesus, para que realmente o Teu sangue, o Teu poder venha estar sobre o lar de cada família brasileira. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um culto de jovens na Igreja Batista de Bitinga. Nós estamos aqui para servir a Deus. Muito feliz de poder estar aqui fazendo essa transmissão, levando a palavra de Deus para você, tá bom? Deus te abençoe, que a graça, a paz de Jesus, como nunca antes, venha sobre o seu coração, guardando seus pensamentos, seus sentimentos, as suas emoções, tá bom? Hoje eu estou aqui com a Priscila, convidada. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer poder estar aqui nessa noite, poder chegar até você. Graças a Deus por toda a tecnologia que nós temos nos dias de hoje. E que o Senhor possa falar conosco nessa noite, ministrar o nosso coração com a presença dEle. A Priscila, a gente chama Priscila porque a gente é amigo há muitos anos, mais de 10 anos. Mas a Priscila agora é pastora Priscila, né? Ela já está em período probatório. E logo vai ser efetivado, mas já é pastora Priscila já, tá bom? Gente, eu queria convocar vocês, tá havendo uma união, nunca vi isso antes, de várias igrejas evangélicas e não evangélicas também, por todo o Brasil, conclamando um jejum. Pastor, o que é jejum? Jejum é quando nós consagramos a Deus por um período de tempo, nós nos abstemos ou de alimento, ou de beber, ou dos dois. A gente deixa de comer ou beber. E também tem os jejuns parciais que nós falamos, né? É quando eu tiro da minha vida algo que eu gosto com uma finalidade, com um propósito. Às vezes as pessoas não sabem como funciona o jejum, elas acham que o jejum é como se fosse uma barganha com Deus. Ai, Deus, ele está vendo eu passar fome. Ai, ele está vendo eu ficar triste. Ele viu que eu tirei alguma coisa que eu gosto e agora ele vai ficar com pena e dó de mim, então ele vai me abençoar. Não é assim que funciona o jejum. Na verdade, o jejum é quando nós nos condicionamos por um período de tempo numa situação adversa, para que a gente possa se conhecer, se analisar e a gente dedica esse tempo à oração em jejum. Vou te dar um exemplo breve. Quando você fica sem comer alguma coisa que você gosta, sem doce, sem chocolate, você não vai ficando, por exemplo, mal-humorado, estressado, com a língua afiada, mete a boca nos outros, enfim. Quando você se coloca numa situação adversa, você consegue perceber melhor como você é no seu coração. E a partir dessas identificações que você vai fazendo, das suas deficiências, de características ruins do seu caráter, da sua personalidade e até de pecado, você vai corrigindo a sua vida. Quando nós jejuamos, nós não estamos tentando mudar a Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Quando nós jejuamos, nós estamos nos condicionando a uma situação adversa para que a gente consiga perceber essas vulnerabilidades, essas falhas que nós temos e corrigi-las. E a Bíblia diz, lá em Mateus 6,33, o seguinte, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, com mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança de mente, corrigindo a nossa vida, a vontade de Deus vem sobre nós. Então é muito importante, o jejum é uma disciplina bíblica, nós devemos sim praticar. Algumas pessoas podem estar achando que talvez nós vamos jejuar porque houve uma conclamação da parte do presidente. Não só por isso nós vamos jejuar. A Igreja Batista de Bitinga está num propósito de jejum há mais de 100 dias. E nós estamos jejuando antes mesmo de surgir todas essas questões relacionadas à pandemia do coronavírus, o Covid-19. Nós vamos inserir numa prática que nós já temos de oração e de jejum por essa causa que é mais do que merecida. Então nós vamos nos unir com denominações do Brasil inteiro amanhã. Hoje é dia 4 de abril, o jejum ele vai acontecer no dia 5 de abril de 2020. Se você vê essa gravação futuramente, saiba que esse jejum que nós estamos proclamando é nesses dias. Muitas pessoas eu já vi falando nas redes sociais, mas o jejum é algo individual. Não é verdade. Na Bíblia nós temos várias histórias de reis
sacerdotes, profetas, pregando, pedindo para que o povo separe dias de oração, dias de jejum, por uma causa, um motivo, por alguma razão. E nós vamos ver isso muitas vezes porque o povo estava passando fome, porque o povo estava passando necessidade, porque o povo ia enfrentar uma guerra. Enfim, nós estamos clamando o auxílio, socorro dos céus, tá bom? E eu creio que Deus ele vai nos ouvir e ele vai nos atender, tá bom? Se você quiser participar, se você quiser mandar esse link para alguém poder estar acompanhando essa pregação, manda. Vai ser muito legal, muito bom, tá certo? Parece que agora, dia 7 de abril, acho que é terça ou quarta-feira da semana que vem, encerra o primeiro período de isolamento social proclamado pelo governo do estado de São Paulo. Nós não sabemos se haverá uma renovação ou não. Não havendo uma renovação, aos poucos nós pretendemos retomar as nossas reuniões. Se essa posição de manter as coisas fechadas, em quarentena, nós vamos também aderir às autoridades superiores, nós vamos estar cooperando. Mas, tendo a liberação, a gente pretende estar nas próximas semanas, voltando à normalidade. Devagarzinho, mas nós vamos voltando, tá bom? A gente está dividindo aqui a câmera, né, Pri? Eu e a Pri. Mas daqui a pouco eu vou sair daqui e ela vai trazer uma palavra de Deus para você, tá certo? Então, queria convidar você, estou dando um tempinho para todo mundo entrar na live, todo mundo sintonizar, você transferir esse link aí para alguém, compartilhar, para dar tempo de todo mundo entrar. Mas tenho certeza que a Priscila, ela vai trazer, a pastora Priscila, vai trazer um recado de Deus para o seu coração, para te trazer esperança, te trazer conforto nesse momento. Tá certo? Eu quero orar pela pastora Priscila e por essa palavra que ela vai trazer aos nossos corações. Não se esqueça, amanhã, 5 de abril, dia de jejum, dia de oração, tá certo? Buscar o Senhor para que essa praga, essa pandemia, essa epidemia no Brasil e nas nações possa cessar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Senhor, nós oramos agora nesse momento pela pastora Priscila, pedimos que não seja ela falando, mas que seja o Senhor falando através dos lábios dela. Nós oramos, ó Pai amado, pedindo para que o Senhor venha trazer paz e tranquilidade ao coração das pessoas, porque muitas pessoas elas estão com terror, com pânico, com medo. Elas não conseguem nem pensar direito devido a tanto sensacionalismo e terrorismo que nós temos ouvido nas mídias e pela grande imprensa. Nós sabemos da gravidade do problema que nós temos passado, mas as pessoas elas têm estado num estado de nervo e de pânico muito grande. Que o Teu Santo Espírito possa trazer consolo, conforto e que as pessoas possam sim ser responsáveis e conscientes, mas sem medo, sem pânico, sem sensacionalismo. Essa é a nossa oração. Usa a vida da pastora Priscila e que todas essas adversidades, todas essas condições de que muitas vezes podem atrapalhar sim a pessoa de receber e entender o que Deus está querendo falar ou transmitir através de uma pregação. Senhor Deus, acalma o coração das pessoas, tira todo o estresse, todo o nervosismo, que elas consigam se concentrar e entender a palavra, entender a mensagem, que nada venha roubar o entendimento delas, que a palavra possa cair, a semente possa cair no coração delas. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Pastora Priscila, a palavra é com você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Na verdade, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós. E é muito bom poder servir ao Senhor. É muito bom estar na presença de Deus. Amém? Essa noite eu queria compartilhar ao seu coração algo que Deus ministrou ao meu coração em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Eu sei que quando nós ficamos em casa... Quando nós ficamos em casa, nós ficamos meio preguiçosos. A gente não quer abrir a Bíblia, a gente só fica no sofá, na cama. Mas eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia, a olhar para o texto e não só abrir a sua Bíblia, mas a abrir também o seu coração para aquilo que Deus deseja ministrar na sua vida e na minha vida nessa noite. Amém? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 5,
versículo 11. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso falar para você o que está acontecendo aqui nessa situação. Eu preciso falar para você porque eu não vou ler todo o capítulo, né? Nós temos um pequeno tempo, mas depois você pode ler com calma todo o capítulo e tirar algumas coisas que eu não vou entrar, né? Eu só vou falar um pouquinho por cima para que a gente possa entender e chegar aonde Deus ministrou ao meu coração. Esse capítulo ele vai falar a respeito de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. E ele era uma pessoa assim, muito importante da sua época, uma pessoa muito conceituada. O rei da Síria queria muito bem a esse homem. Só que ele foi atingido por uma enfermidade, por uma lepra. E dentro daquela situação, então, que ele estava passando, a sua família sabendo de tudo isso, havia uma menina, uma moça que trabalhava na sua casa. Essa menina, ela tinha sido levada cativa por conta de guerras que existiam entre a Síria e Israel. E uma daquelas, aquela menina tinha sido capturada. E ali, então, ela foi capturada e levada, e ela estava trabalhando na casa desse homem. E dentro disso, ali, ela viu o problema que eles estavam passando, a enfermidade de Naamã, e ela começou, então, a proclamar a sua fé. Ela disse assim: olha, se ele estivesse lá em Samaria, a minha cidade, lá existe um homem de Deus que iria, com certeza, orar por ele e ele seria curado. Eu acho tão interessante essa menina diante daquela situação assim, né, como escrava, sido tirada do meio da sua família e ainda assim, dentro daquela situação, proclamando a Deus, proclamando a sua fé. Eu acho que isso a gente já pode trazer um pouquinho para a nossa realidade, na verdade, porque às vezes em pequenas coisas nós já deixamos de confiar em Deus, deixamos de proclamar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, deixamos de proclamar as maravilhas que o Senhor fez nos outros dias, por uma situação, por um problema. E quanto mais nos dias de hoje, que nós temos visto tantas coisas difíceis, na verdade. Então, aquela menina, ela traz pra gente nessa noite já um exemplo de fé, um exemplo de que nós temos que continuar assim, sabe? Confiando no nosso Deus, que a circunstância, ela não diz quem é o nosso Deus, mas sim aquilo que Ele já fez por nós, mas sim aquilo que nós temos, o compromisso que Ele tem conosco, que nós temos com Ele, essa aliança que nós temos com Ele. E aquela menina, então, nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos que ela foi essa agente, sabe? Que proclamou. E aquele homem, então, ouvindo a possibilidade de que haveria uma cura para ele, e porque provavelmente ele tinha recursos e provavelmente ele já teria procurado ajuda com tantas outras coisas, né? Dinheiro provavelmente não faltava para ele. E talvez ele falou assim: é a minha última oportunidade, vou ir atrás. E aí ele foi até o rei da Síria. O rei da Síria escreveu uma carta, mandou para o rei de Israel, porque era muito comum, né, eles fazerem isso por cartas e tudo mais. E aí, quando o rei de Israel recebeu a mensagem pela carta, ele falou assim: pronto, eu não tenho poder de curar. Ele tá falando que tá precisando de cura. Provavelmente o rei da Síria, ele tá querendo brigar novamente conosco, tá querendo batalhar com a gente. E ele ficou desesperado, o rei de Israel. E aí, entra o profeta Eliseu. Ele ficou sabendo disso e mandou então um recado. Falou assim: olha, traga para cá Naamã. E aí então, vamos ler o versículo 11. Eu dei todo esse contexto para que a gente possa entender um pouquinho aquilo que eu quero falar nessa noite. O versículo 9, vamos lá no 9. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Só algo, se você tiver um pedido de oração, nós vamos estar orando no final do culto. Então você pode deixar aí o seu pedido de oração para que a gente possa orar por você.
Amém? Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Gente, eu acho maravilhoso esse texto. Eu estava lendo isso e isso me saltou aos olhos durante essa semana. Sobre como que Naamã imaginou que ele seria curado. Ele achou que ele ia chegar lá no profeta, que o profeta ia chegar nele, ia colocar as mãos sobre ele, ia colocar onde que está a sua lepra, colocar a mão, invocar o nome do Senhor e aí ele ia ser curado. Só que não foi desse jeito que o profeta falou para ele que ele deveria fazer. E Naamã ficou indignado porque foi diferente daquilo que ele tinha imaginado. E naquela hora, Deus ele ministrou o meu coração sobre quantas vezes nós achamos que Deus tem que agir da forma como que nós achamos que ele deve agir. Sabe? Quantas vezes nós achamos que Deus tem que ter aquele protocolo, seguir aquele protocolo, que se não for daquele jeito, pronto, né? E na verdade não é. Deus, ele não está dentro de uma caixinha que nós mandamos nele. Eu acredito, gente, que tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje fala exatamente sobre isso. Eu acho que o homem, ele se colocou num lugar de Deus, sabe? De que Deus, ele é o menino de recado dele, de que Deus é obrigado a fazer as coisas para ele. E não que essa situação foi Deus, né? Essa situação de pandemia, mas Deus permite as coisas acontecerem muitas vezes para mostrar que Ele é Deus, que Ele está acima de todas as coisas, para mostrar que nós precisamos do Senhor. Esses dias no nosso GEC, acho que foi a primeira reunião que nós fizemos online, e eu compartilhei, eu falei assim, eu acredito que toda essa Covid-19, toda essa pandemia, ela veio para nos mostrar mesmo que quão nivelados nós estamos, sabe? De que quão humano todo mundo é, porque às vezes as pessoas elas se colocam no lugar de super-humano, sabe? De um lugar de que, eu tenho dinheiro, então muitas coisas não podem me atingir. E eu acredito que esse tempo todos nós estamos vivendo para que realmente entenda, poxa, todo mundo é humano. Todo mundo necessita de um Salvador. Não existe uma pessoa que não precise de Jesus Cristo. Todo mundo precisa de um Salvador. Eu acredito que esse é um momento propício para a gente pregar realmente, anunciar as boas novas, anunciar que você humano, que você pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa de Jesus na sua vida, sabe? De realmente mostrar a necessidade do homem, de todo homem que está separado de Deus e precisa ser novamente conectado a Deus, sabe? Porque não existe diferença de dinheiro, não existe diferença de raça. Todos nós, gente, todos nós precisamos de Jesus. Então eu acredito que exatamente esse é o momento para nos mostrar isso. E eu me perdi do que eu estava falando, mas vamos voltar aqui. Se você não me conhece, isso sempre acontece, tá bom? Mas dá tudo certo no final. Gente, então... lembrei, vamos voltar aqui. Então, Naamã, ele foi com uma expectativa de Deus agir da forma como ele queria que Deus fosse agir, e ele esperava que ele seria curado com a imposição de mãos do profeta. E aí o profeta dá uma ordem completamente diferente para ele, uma orientação, fala assim, olha, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E é tão interessante quando a gente vai ver sobre isso. O Rio Jordão, ele era um rio assim muito sujo, né, barroso. E aí o versículo 12, ele vai falar assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação.
O versículo 13 diz: Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. A gente já continua aqui. Gente, ele então ficou ali indignado sobre como que ele seria curado. Ele fala assim: olha, lá no Rio Jordão, lá perto de casa tem um monte de rio muito melhor do que esse. E aí ele manda vir mergulhar nesse rio todo sujo. E algo que a gente pode tirar também. Às vezes o milagre, gente, ele está nas coisas simples, sabe? Porque na verdade não é o rio aqui que ia curar esse homem, mas era a confiança em Deus, era a sua fé, era a sua obediência. Sabe, se nós não começarmos a valorizar as pequenas coisas que Deus ele tem nos dado a direção para fazermos, nós não vamos viver muitos milagres que Deus deseja que a gente viva na nossa época, nesse tempo. Sabe, a direção aqui foi uma direção simples. Foi uma direção de vai lá e mergulha 7 vezes. E aí as pessoas que estavam perto dele falaram assim: poxa, não custa você ir lá e mergulhar, já que é uma coisa simples. Se fosse algo difícil, você iria ir atrás, ia fazer, sabe? E aí então ele falou assim, pensou, né? Foi lá e mergulhou às vezes que deveria mergulhar. E com isso a gente pode aprender algo nessa noite, sabe? Sobre como que nós precisamos, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus na nossa vida. Nas pequenas coisas, nas simples coisas. Se eu e você não formos obedientes nas pequenas coisas, nas pequenas direções, nós vamos perder muitos milagres de Deus. Vamos perder de viver muitas coisas em Deus, porque nós não estamos ouvindo, obedecendo, acreditando naquilo que Deus possa fazer, sabe? E as coisas de Deus, na maioria das vezes, são coisas simples. É questão de fé, é questão de confiar, é questão de se submeter. Amém? Glória a Deus. E aí o versículo 14 então fala assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Nós podemos ver que Naamã, então, ele recebeu o milagre de Deus. E algo assim que me chama a atenção é que foi na 7ª vez que ele foi curado. Eu fico pensando, né? Ele mergulhou uma, talvez olhou assim, continuou vendo a lepra. Mergulhou a 2ª, continuou vendo as manchas no corpo. A 3ª, a mesma coisa. E só na 7ª vez ele foi curado. Isso me fala sobre constância, isso me fala sobre persistir naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós somos pessoas que ouvimos e queremos que as coisas aconteçam ali naquela hora, naquele momento, e não, muitas vezes não é assim que vai acontecer. Muitas vezes o milagre acontece na perseverança. E é isso que nós precisamos aprender nesses dias difíceis, sobre perseverar na nossa fé. Perseverar naquilo que nós cremos, naquilo que realmente, se de fato nós somos aliançados com o Senhor e como que nós temos vivido de acordo com a nossa fé, sabe? Então ele foi ali na 1ª, na 2ª, na 7ª vez ele foi curado, ele recebeu o milagre e saiu, né? E a gente pode perceber que depois ele vai dizer sobre o Deus de Israel. Então aquele homem, ele realmente recebeu de Deus, ele realmente teve uma experiência com Deus. E isso nos ensina sobre fé, isso nos ensina sobre confiança, isso nos ensina sobre submissão, sabe? A fé, ela é a certeza. Hebreus capítulo 11, ele vai falar que a fé, ela é a certeza, ela é a convicção. Abre sua Bíblia aí rapidinho, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Gente, a fé ela é uma certeza, a fé ela é uma convicção.
A fé, ela é diferente da esperança, porque a esperança você tem, poxa, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a fé, ela é uma convicção daquilo que você não está vendo, sabe? E só obedece quem tem fé. Só consegue se submeter quando nós sabemos para quem que nós estamos nos submetendo, a quem que nós estamos obedecendo. Eu percebo muitas vezes na minha vida que áreas que eu não conseguia obedecer é porque na verdade eu não tinha fé em relação àquilo. Eu não conhecia de fato o Deus que agia naquela área, o meu Deus e como que ele iria agir naquela área. É muito interessante que esses dias uma moça me procurou, uma das meninas que eu discipulo, que está junto comigo na célula, e ela me disse assim: Pri, eu fui demitida do meu trabalho e eu não tenho assim dinheiro, eu tenho dinheiro para pagar as contas e eu não sei se eu dou o dízimo ou se eu pago as contas, mas eu sou dizimista, eu não queria deixar de dar o dízimo essa vez e tudo mais. E eu falei assim: olha, seja fiel ao Senhor, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Se Deus diz que vai prover, ele vai prover. Se Deus diz que vai cumprir, ele vai cumprir, sabe? E aí eu falei essa palavra para ela, eu disse sobre a fidelidade de Deus e sobre a certeza de que Deus vai prover as outras coisas quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E ela disse: amém, vou separar o meu dízimo. E depois de um dia, eu não me engano, ela veio e falou assim: olha, eu fui cancelar um plano de saúde, né, dos dentes, e a pessoa me disse que eu não precisaria pagar os próximos meses. Isso só pode ser a intervenção de Deus na minha vida. E eu fiquei muito feliz de ver a fé prática, a fé sendo aplicada nas pequenas coisas, sabe? E ninguém ali estava vendo se ela ia dizimar ou não, gente. Ninguém estava vendo a fidelidade do coração dela, mas ela tem um compromisso com Deus, sabe? Ela serve ao Senhor no meio das pessoas ou no secreto. E somente pode provar de Deus agindo de uma forma milagrosa quando realmente nós nos submetemos, quando realmente nós confiamos no Deus do qual nós servimos, sabe? Eu não sei a área que você está precisando de que Deus haja na sua vida. Talvez é uma área, como todo mundo está passando, né, por essa pandemia e vai passar em nome de Jesus. Mas talvez dentro dessa grande crise que todo mundo está, talvez você está tendo uma crise de ansiedade, talvez você está tendo uma crise dentro do seu casamento, talvez você está tendo uma crise de enfermidade mesmo. Mas nessa noite eu quero realmente convidar você a aplicar a fé que você já tem. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a montes para eles moverem, eles vão se mover. É interessante que não é o tamanho da fé, mas é o que a fé é. E a fé é como uma semente, como o grão de uma mostarda. O grão de uma mostarda é o que? É uma semente. A Bíblia fala que nós temos que aplicar a nossa fé, sabe? Talvez você tenha fé, ela é uma semente, aplica a sua fé, talvez nas pequenas coisas, e começa nas pequenas coisas, como eu estou falando aqui nessa noite. Então, aplica a sua fé, sabe? Talvez é uma outra questão da sua vida, aplica, fala: Senhor, eu quero submeter, eu quero ser obediente, me dá fé para que eu realmente possa crer dessa forma, mesmo sem eu enxergar aquilo que está acontecendo. Senhor, eu não estou enxergando, eu não estou vendo o que vai acontecer, mas eu creio, porque a fé é a convicção, a fé, ela é a certeza daquilo que vai chegar, daquilo que vai acontecer. Deus não te abandonou, Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Às vezes a gente olha para a situação e a gente fala: poxa, e agora? Agora Deus fala assim: perdi o controle de tudo. Gente, não, Deus continua sendo Deus, sabe? Deus é Deus. Antes, nas décadas passadas, né? No século passado, Deus é Deus. Deus é Deus hoje. Deus será Deus amanhã, depois de amanhã. Deus continua sendo Deus. E continua permanecendo a mesma pessoa. Talvez eu e você, nos próximos meses, seremos pessoas diferentes. Talvez a economia vai ser diferente, a política vai ser diferente. Mas nós temos a certeza de que o Deus que nós servimos, ele vai permanecer igual. Então eu quero realmente instigar o seu coração aqui nessa noite
noite a você ter fé, a você realmente confiar no Senhor. Talvez é algo simples que o Senhor está te falando, talvez se conserte com alguém, perdoe alguém, se submeta, sabe? Às vezes a gente não quer se passar por bobo. Se eu me submeter, se eu pedir perdão, eu vou mostrar que a outra pessoa tem razão. Gente, faça as pequenas coisas para que você possa viver o milagre de Deus na sua vida. Aplique as pequenas coisas, sabe? Aquilo que você já recebeu de Deus, para que você possa realmente viver o milagre de Deus na sua vida. A fé, ela agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé, no versículo 6 mesmo, de Hebreus capítulo 11, ele vai falar assim: de fato, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Quando nós nos achegamos a Ele, nós precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele ouve as nossas orações, sabe? De que Deus gosta que nós o busquemos, porque Ele é presenteador, Ele é abençoador, sabe? Então nós precisamos realmente disso, nós precisamos ter fé para agradarmos o coração de Deus. Sabe, algo que eu gosto do salmista, lá em Salmo 42, versículo 5, ele vai dizer assim, né? O salmista vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? É como se ele estivesse falando para ele mesmo, né? Para os seus sentimentos, para a sua alma. Por que você está abatido? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Existem momentos, queridos, que nós não vamos ter pessoas para animar. Talvez esses dias aí na sua casa, o que mais você está sentindo falta de ouvir pregações, né, de estar junto com o irmão, porque como nós somos fortalecidos nisso, né? Gente, eu amava a igreja, eu sou mais apaixonada ainda por igreja, eu não vejo a hora de voltar às reuniões, de abraçar as pessoas, de estar junto. E como que isso é importante para nós? Só que existe algum momento, gente, que nós não vamos ter pessoas próximas de nós, que vai ter que ser nós mesmos para fortalecer a nossa fé. Nós vamos ter que dizer: por que você está abatida? Por que você está tão sem fé? O que está acontecendo? Sabe? Calma, espera em Deus, confia em Deus, tenha convicção em Deus, porque você vai o louvar. Nós vamos louvar ao Senhor, gente, e um ato de fé é começar a louvarmos a partir de agora, sem vermos muita coisa, sem as circunstâncias estarem mudando, mas realmente confiando naquilo que Ele é, confiando realmente naquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Então, a fé, ela está conectada à obediência. Se nós muitas vezes não conseguimos obedecer, é porque nós não temos fé o suficiente para aquilo. Então, ore a respeito de áreas da sua vida onde você não está conseguindo ser fiel ao Senhor, onde você não está conseguindo ser obediente ao Senhor. Fala: Senhor, acrescenta minha fé nisso. Mostra para mim na tua palavra o que o Senhor tem a dizer nessa área para mim. E eu tenho certeza que você vai ser fortalecido. Em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós estamos demonstrando o amor que nós temos por Ele. Nós estamos demonstrando realmente o tanto de relacionamento que nós temos com o Senhor. E só para terminar, algo também que ministrou muito ao meu coração durante esses dias, que fala sobre fé, é quando Gideão, ele vai ir contra os midianitas e tem um exército junto com ele, sabe? Um exército de 22 mil, de muitas pessoas. E aí então Deus fala para Gideão, fala assim para ele: olha, isso está lá em Juízes capítulo 7, tá? Fala assim para Gideão: olha, Gideão, tem muita gente aí. Vamos dispensar um pouco de gente. Fala para todo mundo que está medroso, todo mundo que é medroso, que é tímido, pegar e ir embora. Não tem problema, pode ir. E Gideão então fala para as pessoas: olha, os medrosos, os tímidos, podem ir para sua casa, não tem problema, não vou ficar chateado não. E aí então, 22 mil pessoas, 22 mil homens foram embora.
E aí fica um tanto de gente, 10 mil pessoas ainda ficaram. E eu acho muito interessante que Deus fala assim para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Então vamos fazer assim, Gideão. Olha, é um teste, vou usar essa palavra, né? Vamos lá ver a forma como que eles vão tomar água. Eles chegaram num lugar onde que eles iam tomar água. Quem se abaixar para tomar a água vão ser aqueles que vão ser dispensados. E aqueles que beberem água, como lambendo a água, era como se pegasse, né, um pouco de água e lambesse, esses daí são aqueles que vão com você para guerrear. E aí então eles chegam, Gideão observa, e aí então apenas 300 homens, eles não se agacham, né, com o rosto para beber, para pegar a água ali para beber. Apenas 300 lambem a água. E sempre ficava me perguntando: gente, mas o que tem a ver esse texto? Como assim? E esse texto, ele também fala de posicionamento de fé, gente. Esse texto, ele também fala para mim e para você sobre sermos vigilantes naquilo que nós estamos fazendo. Quando você se abaixa com o rosto, você não consegue ver o seu inimigo, sabe? Querendo ou não, aquelas pessoas também faziam partezinha ali do grupo de pessoas medrosas, do grupo de pessoas que não estavam preparadas para guerrearem, sabe? Aquele grupo de pessoas que estavam ali e que poderiam ser atingidas porque não estavam vigilantes. E apenas com 300 homens, então, Gideão, ele vai e ele vence os midianitas, né? Claro, com a graça de Deus, com o poder de Deus. Mas isso também fala sobre fé, sabe? Sobre e realmente como que nós temos nos posicionado com a nossa fé nos dias de hoje, sabe? Eu sei que às vezes assusta, a gente é ser humano, às vezes você é pai de família, às vezes você tem sonhos, às vezes você está na faculdade, enfim, tantas coisas. Mas é nesse momento que nós temos realmente que aplicar a nossa fé, sermos vigilantes, submetemos realmente ao Deus que nós servimos e confiar que esse Deus, ele opera, e confiar que esse Deus, ele realmente ele age ao nosso favor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o seu coração. Deus deseja ser encontrado. Deus deseja fazer algo nesse tempo. E quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Deus, se o Senhor está fazendo algo na terra, eu quero fazer parte disso também. Não aceito o Senhor fazer algo e eu não fazer parte disso também. E aí eu creio que viver nesse tempo é uma oportunidade que Deus está nos dando de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Amém? Eu espero que o seu coração ele seja edificado, eu espero que a sua fé seja fortalecida. Nós estamos morrendo de saudade e que realmente você seja muito abençoado e abençoada, seja fortalecido realmente no Senhor. Amém? Tem algum pedido de oração? Não? Nenhum pedido de oração, então nós vamos orar. O pastor Eden está chegando aqui. A gente vai orar por você. E glória a Deus por essa noite, glória a Deus pelo favor dele nas nossas vidas. Amém? Quer falar alguma coisa? Amém. Eu estava acompanhando nas redes sociais, o pessoal está acompanhando, está mandando um abraço para Priscila. E caiu no YouTube, mas a gente vai tentar postar mais tarde, tá bom? Mas no Facebook tá ok. E nós vamos orar, tá bom? Várias pessoas deixaram pedidos de oração na secretaria, mandaram pelo WhatsApp. E nós queremos estar orando, tá bom? Por você, pela sua família. E vai dar certo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos encerrando essa transmissão, mas antes nós gostaríamos de abençoar todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor venha estar sobre todas essas pessoas, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos irmãos
que nós já sabemos muitos têm passado já alguma dificuldade pela falta do trabalho. Nós oramos pedindo para que o Senhor possa responder, para que o Senhor possa dar a provisão necessária. Senhor Deus, nos ajuda a cuidar de todos, e que ninguém fique desamparado. Amém. Nós oramos, ó Pai amado, em nome de Jesus, para que realmente o teu povo possa ser despertado para o jejum que vai acontecer amanhã. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Então, lembrando, estamos encerrando aqui, mas amanhã, 5 de abril, dia de jejum, de oração pela nossa nação, pelo nosso país, para que haja uma intervenção dos céus sobre nós. Amém? Nós te aguardamos e, podendo Deus, permitindo Deus, nós estaremos juntos mais uma vez. Abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.